Amém, a paz do Senhor, quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Meus irmãos, eu estou abrindo aqui essa live para convidar os irmãos, para incentivar os irmãos a começarem a ler a Bíblia, tá, meus irmãos? Eu gostaria que todos os irmãos fizessem o propósito de começar a ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, todos os dias você lê um pouco da Bíblia, né? E eu vou estar nesse propósito também, da gente começar a ler a Bíblia do começo, né? Eu sei que nós lemos a Bíblia todos os dias, muitos irmãos leem a Bíblia todos os dias, mas eu senti, né, de estar iniciando aí, de fazer uma live só para nós lermos a Bíblia juntos, amém? Todos os dias, né, ler a palavra do Senhor, isso para ajudar os irmãos, tá bom? Vocês que não conseguem ler a Bíblia sozinho, então nós estaremos lendo a palavra do Senhor todos os dias, amém? Nem que for um pouquinho aí, né? Um capítulo, 2 capítulos, para poder estar contribuindo, né? Para você crescer no conhecimento da palavra de Deus, amém? E no final eu farei uma pequena oração para Deus abençoar o nosso dia, tá? Então eu quero começar aí pelo livro de Gênesis, amém? Os irmãos que já estão aí, eu convido você a pegar a sua Bíblia, corre lá, pega a sua Bíblia, para você ler junto comigo a palavra de Deus, amém? Talvez você não tenha força aí de ler a palavra de Deus, amém? Nós vamos ler, né, e para você meditar na palavra de Deus, tá bom? Pega a sua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler aqui. Eu vou ler até onde Deus me tocar aqui, tá bom? Gênesis capítulo 1. Então hoje nós estamos começando com a leitura bíblica, desde o começo da Bíblia, tá bom, meus irmãos? Todos os dias nós vamos ler um pouco da palavra de Deus. Os irmãos que quiserem acompanhar comigo, né? Vai ser bênção do Senhor, amém? Então vamos lá, pega a sua Bíblia, é importante que você pegue aí a sua Bíblia para você acompanhar comigo a leitura bíblica, amém? Então vamos lá, glória a Deus. Primeiro, vai dizer assim: a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia 1. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia 2. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim se foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 3. E disse Deus:
haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 4º. E disse Deus: produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre o céu, sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, servosão para mantimento, e a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde que lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia 6º. Assim os céus e a terra, e todo o seu exército, foram acabados. Olha aí, Deus acabou tudo no 6º dia. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Vou ler somente mais o restante do 2. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra
toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus, e não se envergonhavam. Amém? Deu uma cortada aí, deu uma caída, né, irmãos, na internet. Meu Deus. Não sei se deu para pegar tudo, mas deu para mim terminar aqui. Amém? Não sei em qual parte que parou aí, né? Eu não tinha visto aqui que tinha caído. Amém? Caiu um negócio aqui, cortou a internet. Então, irmãos, os que chegaram depois, eu estou abrindo esta live para poder ajudar os irmãos que querem fazer a leitura bíblica, né? A leitura da Bíblia. Então, nós paramos aqui no capítulo 3, tá bom? Todos os dias nós vamos entrar para estar lendo a Bíblia com vocês, tá? E dando uma pequena explicação também, né? Então, aqui nós acabamos de ler o quê? Sobre Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, onde fala sobre a criação dos céus e da terra, né, irmãos? Veja bem, Deus criou o céu, Deus criou a terra, né? Isso levou 6 dias para Deus criar tudo. No 7º dia, Deus ele descansou de toda a sua obra, né? Então Deus criou o céu, a terra, as árvores, deu ordem às árvores para que frutificassem, ou seja, deu ordem à terra para que ela produzisse, né, as árvores, as plantas. Depois deu ordem ao mar, às águas que produzissem os peixes, baleias, répteis, toda espécie de animais aquáticos. Então olha aí, que bênção de Deus, né? Deus ele fez o homem, fez a mulher, né, conforme a sua imagem e a sua semelhança, né? Deus fez o homem, colocou um sono pesado sobre Adão. Adão adormeceu e no momento que ele adormeceu, a Bíblia diz que Deus tirou uma das suas costelas e fez a mulher para ser a sua adjutora. Você viu aí também que Adão, ele recebeu, né, o encargo, a responsabilidade de dar o nome para todos os seres viventes. Olha aí, até o nome, né, para varoa. Foi Adão quem deu. Por quê? Porque do varão ela foi tomada. Então Adão olhou e falou, essa aqui vai chamar varoa, porque do varão ela foi tomada. Olha aí, ele deu o nome para todos os animais existentes. Meu Deus, ele recebeu esse encargo das mãos de Deus. Deus colocou Adão no jardim do Éden para lavrar o jardim do Éden e para guardá-lo. É o que está escrito aqui. É o que nós acabamos de ler, né? Antes não tinha chovido ainda, subia como se fosse, era um vapor que subia da terra e regava todo o jardim do Éden. Olha aí, né, meus irmãos? Que coisa linda, né? Ainda não havia chovido, né? E não tinha o homem para lavrar o jardim do Éden. Então Deus fez o homem, né? E colocou nesse jardim. E quando ele fez ali o jardim do Éden, ele colocou árvores de toda espécie. Árvores frutíferas. E além das árvores frutíferas, né? Nós vemos que ele colocou a árvore da vida e colocou a árvore da ciência do bem e do mal, né? E essa árvore, só essa árvore que o Senhor falou, essa aqui você não pode tocar, essa daqui você não pode comer, porque o dia que você tocar ou comer, certamente morrereis, né? Deus deu uma ordem, ele deixou uma ordenança, amém? Olha, porque Deus quer, irmãos, a nossa obediência.
Deus, ele quer ver a obediência, ele deu livre arbítrio, a liberdade para o homem escolher, né? Então o homem não é obrigado a servir a Deus, a servir o Criador. E eu quero dizer uma coisa para você. O sol, a lua, toda a terra, todos eles adoram a Deus em uma harmonia muito grande. Pensa, meus irmãos, todo o universo adorando a Deus. Tudo foi feito para o louvor e para a glória de Deus. Imagina o céu adorando a Deus. Imagina o sol adorando a Deus. Você sabia que todos eles obedecem a Deus, fazem tudo conforme Deus lhes ordenou? O sol não entristece a Deus, a lua não entristece a Deus, eles são obedientes a Deus, muito mais do que nós. Nós seres humanos somos muito rebeldes, nós somos muito desobedientes. Olha, Deus, ele colocou o sol para governar o dia. E todos os dias o sol está aí governando o dia, obedecendo o nosso Deus. A lua para governar a noite. Olha aí, a lua obedece. Toda noite a lua está ali cumprindo o seu papel, cumprindo o seu ministério. E nós muitas das vezes não queremos obedecer a palavra de Deus. Olha, uma coisa que me chamou a atenção foi aqui, ó, no versículo 14. Olha o que diz, ó. Disse Deus, haja lumiares na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais. Você ouviu o que eu acabei de ler aqui? Deus, ele colocou os lumiares, sol, lua, estrela, os astros no céu, para quê? Com que finalidade? Olha, Deus deixou eles, ó, que sejam para sinais e para tempos determinados, para dias e anos, para que o homem pudesse calcular dias, meses, anos, através dos astros, dos lumiares. Olha aí que Deus colocou no céu, Deus deixou para sinais. Olha só, se você quer saber o sinal da vinda de Jesus, é só você olhar para o que está acontecendo no céu também, né? A lua transformando em cor de sangue, né? Nós vemos tantos sinais, não é verdade? Nos astros, na lua, nas estrelas, no sol. Tudo indica o quê? São sinais da volta de Jesus. Deus deixou para sinais, que sejam para sinais e para tempos determinados, dias e anos, né? Eles não calculam aí os dias, os anos, tudo pelos astros, sol, lua, pelas estrelas, né? Olhando para os astros, eles calculam dias, anos, os tempos, né? Então, olha aí, Deus, ele é tão perfeito na sua criação, e tudo isso ele criou com que poder? Você já parou para imaginar com que poder Deus criou tudo isso? Em 6 dias. Com que poder o Senhor criou tudo isso? O que ele usou para criar tudo isso? Foi com o poder da sua palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Foi com o poder da sua palavra, a palavra que saía da sua boca. Olha o poder que tem a palavra de Deus, né? Só o homem que ele criou ali com as suas mãos fez aquele, né? Aquele boneco do pó da terra, e ele veio em seu nariz e soprou o fôlego de vida, dando vida ao homem. A nossa origem, olha aí, da onde nós viemos? Nós viemos de Deus. As plantas vieram da terra, porque você observou que Deus deu ordem para a terra produzir. A terra produziu. As plantas vieram da terra. Deus deu ordem para o mar produzir. Toda alma vivente, aquática. E o mar produziu. Olha de onde os peixes vieram. Da água. Da água. E nós viemos da onde? De Deus. Olha a nossa origem. Nós viemos de Deus. Deus assoprou no nariz do homem o fôlego de vida e deu vida ao ser humano. Deu personalidade para o ser humano. Fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Olha que coisa linda, meus irmãos. Deus viu que o homem que ele criara estava sozinho, não tinha ninguém da sua espécie. E ele disse assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, para que seja a sua auxiliadora, a sua companheira de batalha. Eu vou criar a mulher. Aí pegou uma das costelas do homem
e fez a varoa para estar ao lado dele. E quando Deus criou, Deus instituiu ali o casamento, a família. Deus disse, olha, vocês vão deixar pai e mãe e serão ambos uma carne. Olha aí que benção de Deus, que mistério, hein? Meu Deus, agora Adão olhou para Eva e falou, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Olha aí, meu Deus, é parte de mim, né? Olha, Deus tomou da costela dele e fez a mulher. Todos os dois são especiais para Deus, têm o mesmo valor para Deus, né? Que coisa linda, né, irmãos? Um completa o outro. O homem, ninguém é mais especial do que ninguém, né? Todos os dois, um completa um ao outro, né? A mulher foi tirada da costela do homem, então ela completa o homem. Ela é a parte que falta no homem, né? Um completa o outro, né? A mulher é a costela do homem. A mulher é a costela do homem. Ela completa a vida do homem. Vocês estão vendo que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa que Deus fez, né, meus irmãos? Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Tudo que ele olhou assim que ele fez, ele viu que era bom. Deus só faz coisa boa. Deus não faz nada ruim para o ser humano. Até a Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus fez é bom, maravilhoso, glorioso. E tudo foi feito para a glória dele. Olha o que diz Colossenses 1,16. Só para finalizar aqui, Colossenses 1,16 diz assim, ó. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Olha aí que lindo, né? Meu Deus, tudo foi criado por ele e para ele. Agora eu quero ler aqui Salmo 33, verso 6. Salmo diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Olha aí, pelo poder da sua palavra, tudo foi feito por ele, para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele, para o louvor da sua glória. Vamos ler também Isaías 43, 21, só para finalizar, que eu estou me recordando aqui, né? Vai vir nos versículos da memória, vamos lá, né? 43, 21, diz assim: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Deus formou nós para ele, para que desse louvor a ele. Olha aí, para que Deus me formou? Por que Deus me criou? Por que eu existo? Só para povoar a terra? É só para povoar a terra? É só para frutificar e multiplicar? Foi para que me desse louvor. Deus criou nós para ele, para ser propriedade dele, para o louvor da sua glória, para o seu louvor. Deus nos criou. Que coisa linda, hein, irmãos? Que coisa maravilhosa, meu Deus. Então tá aí a palavra de Deus compartilhado, né? Amanhã a gente prossegue, tá? Amanhã a gente prossegue lendo a Bíblia em Gênesis capítulo 3. Amém? Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Amém? Um abraço para todos vocês.